O Lewis Hamilton voltou a vencer aqui com a Mercedes na Fórmula 1 depois de muito tempo, desde o GP da Arábia Saudita de 2021. Ele não ganhava uma corrida, ele que é o maior vencedor da história da Fórmula 1 e ele ficou muito emocionado, vencendo, é claro, em casa, em Silverstone, se tornando o piloto recordista com o maior número de vitórias em o mesmo circuito, 9 vitórias aqui em Silverstone, e ficou muito emocionado e falou muito sobre a saúde mental, inclusive sobre as dúvidas que ele começou a ter de ficar tanto tempo sem vencer, não é só na Fórmula 1, na carreira inteira dele, desde que ele era criancinha, ele nunca tinha ficado tanto tempo sem vencer na carreira e começou a se questionar, será que eu devia parar? Será que já passou da minha época? Será que eu não consigo lutar de igual para igual com esses meninos mais jovens que estão subindo na Fórmula 1? Ele que está com 39 anos e ele teve essa resposta numa corrida muito difícil, uma corrida com muitas variáveis, com a questão do clima, com a questão de chuva, choveu, parou, muito tenso para as equipes entenderem se era o momento de colocar pneu de chuva, porque quando caiu a primeira chuva, os pilotos ficaram na pista com o pneu de pista seca, então entender quando forçar, o quanto forçar e correr o risco de sair para fora da pista, se atacava ou não atacava e depois, quando choveu de vez, colocar o pneu intermediário e escolher o momento de trocar para o pneu de pista seca de novo e escolher qual composto colocar. Dentro de todas essas escolhas, esse conjunto da Mercedes com o Lewis Hamilton, eles fizeram as escolhas corretas, no momento correto, e mesmo quando eles não tinham a melhor opção, que era no finalzinho, a melhor opção seria colocar o pneu médio, eles não tinham o pneu médio no finalzinho, eles colocaram o pneu macio, que era o que dava para eles fazerem. E aí o Lewis Hamilton, mesmo o pessoal da própria equipe estava me falando que a maneira como ele geriu os pneus nessa parte final da prova foi muito importante, porque o Max Verstappen estava chegando com um pneu duro atrás dele, um pneu que estava com o melhor rendimento na parte final, mas ele tinha economizado para conseguir vencer por 1,4 de vantagem. Então contou muito a experiência do Hamilton, a experiência da própria Mercedes também de lutar por vitórias, né? Todos esses anos que eles dominaram a Fórmula 1, tomar as decisões corretas e em contrapartida, mais uma vez a McLaren saindo daqui de Silverstone, saindo de uma corrida pensando, talvez se a gente tivesse feito outra escolha no pneu no final, o Lando Norris colocou o mesmo pneu que o Hamilton, sendo que ele, ao contrário do Hamilton, tinha a opção de colocar o pneu médio, que seria uma opção melhor para ele, mais consistente para ele atacar no final. Acabou, inclusive, sendo ultrapassado pelo Verstappen e foi o terceiro colocado. E num ponto anterior, quando eles colocaram o pneu para a pista molhada, a McLaren estava com os dois pilotos, o Lando Norris em primeiro e o Oscar Piastri em segundo, e eles fizeram uma opção de parar só o Norris e não parar o Piastri junto. Com isso, o Piastri perdeu um tempão na pista com o pneu de pista seca numa pista molhada e acabou saindo ali da disputa e o Norris ficou sozinho ali na disputa na frente, não tinha o seu companheiro ao seu lado. Então, a McLaren sai daqui de Silverstone olhando novamente para a corrida, pensando a gente poderia ter executado partes da corrida de uma maneira melhor para talvez sair com a vitória aqui. Do outro lado, Lewis Hamilton e a Mercedes saindo completamente satisfeitos com tudo que aconteceu aqui, com a pilotagem dele, com a estratégia e com o ritmo. Essa é uma parte muito interessante de tudo que está acontecendo no último mês na Fórmula 1 aqui, porque a Mercedes parecia que estava perdida mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo com esse regulamento. E aí eles mudam a asa dianteira e o carro muda o equilíbrio completamente, o carro começa a responder de um jeito muito melhor e tudo que eles colocam no carro começa a dar certo. Tudo que vinha dando errado começa a dar certo no carro da Mercedes e agora a gente tem 3 equipes disputando vitória na Fórmula 1. Do lado aqui da McLaren que eu estou chegando fica aquela lição de não executar tão bem. O lado da Red Bull, um pouco preocupante, porque a Red Bull, o que aconteceu no começo da corrida, a Mercedes estava com o melhor ritmo,
estavam os dois pilotos da Mercedes na frente, o George Russell acabou abandonando por um problema de vazamento de água, e a Red Bull não estava com um ritmo muito bom. Quando começou a chover, a McLaren que passou a ter o melhor ritmo, e a Red Bull também não estava com um ritmo muito bom. Só no final, porque tinha a diferença de pneu, que o Verstappen conseguiu chegar mais. Então, isso é um pouco preocupante, e principalmente porque essa é uma pista de muita curva de alta velocidade e a Red Bull era essa última coisa que o carro da Red Bull tinha muito bom e melhor do que os outros, que era as curvas de alta velocidade. Agora está tudo mais igualado e as corridas estão sendo decididas mais nos detalhes. Essa temporada da Fórmula 1, talvez pelo campeonato não, Verstappen continua pontuando muito bem em todas as corridas e inclusive aumentou a vantagem dele na liderança do campeonato, porque o Hamilton está bem para trás, né? O Verstappen chegou em segundo, então não vejo uma disputa pelo campeonato, porque o Verstappen continua na frente, continua muito consistente, mas as corridas prometem para esse resto de temporada da Fórmula 1. Ainda tem mais da metade na verdade chegamos aqui à metade, temos metade da temporada da Fórmula 1 pela frente, 12 etapas, e realmente promete, porque agora tem 3 equipes lutando pelas vitórias. Uau!